Está começando agora o Devocional 28 e nós vamos falar sobre reto de coração. A gente vai estudar o que é ter um coração reto, o que é um coração reto. Então, para iniciar o nosso estudo, a gente precisa saber o que é ser reto e o que é coração segundo a Bíblia. E o versículo-chave do nosso estudo de hoje é o Salmo 7, no versículo 10, que fala assim: O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Então aqui a gente já começa a entender a importância de saber o que é ser reto de coração e como ser reto de coração, porque os retos de coração serão salvos. No dicionário, reto significa sem curva, direto e direito. Então, o coração reto é um coração que tem uma direção estabelecida. Ele não tem curvas, ele não vai e vem. Ele segue pelo mesmo caminho, ele é direto, ele sabe para onde ele vai e ele também é direito, ele não está em erro. Mas como é que a gente pode ter um coração assim? E o que significa ter um coração assim de acordo com a Bíblia? Vamos começar entendendo o que é um coração de acordo com o que a Bíblia ensina. Lá em Provérbios 4, no versículo 23, está escrito: Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E lá em Provérbios 27, no versículo 19, está escrito: Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. As fontes da vida vêm do coração. Algumas pessoas interpretam isso de forma literal, falando que é do coração que o nosso sangue flui e o sangue é vida. Eu acho que naquela época em que isso foi escrito, eles não tinham uma compreensão tão profunda assim do que era o corpo humano e da onde vinha e saía o sangue. Então, eu tô fazendo aqui uma leitura espiritual com base nessa percepção que eu tenho, mas você pode comentar se você acha que ele tá falando de algo literal ou se ele está falando de algo espiritual aqui. E em Provérbios 27 está escrito então que o coração corresponde ao homem, ou seja, se eu vejo meu coração, eu vejo quem eu sou. Então, de alguma forma, daria para interpretar nesse contexto o coração como sendo a nossa alma, como sendo aquele quem a gente é. Se o meu coração é bom, eu sou uma pessoa boa. Se o meu coração é ruim, eu sou uma pessoa ruim. Em Jeremias 17, a partir do versículo 7, também fala um pouquinho sobre o coração. Está escrito assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas com a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando no versículo 7 e 8 o homem que confia no Senhor com o versículo 9 e 10 que fala do homem que confia no seu próprio coração. Então aqui nós temos dois tipos de homem. Primeiro, os dois versículos é o homem que confia no Senhor. E aqui ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, esse homem é bendito. Mesmo no momento da dificuldade, mesmo quando vem o calor, ele permanece verde, ou seja, ele fica firme. Mesmo na luta, mesmo no sofrimento, ele continua firme em Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele trouxe o outro tipo de homem, que é o homem que confia no seu próprio coração. Enganoso é o coração, ou seja, se você confia no seu próprio coração, você está se enganando. Ele fala que o nosso coração é a coisa mais enganosa que existe. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nada vai te enganar mais do que o teu próprio coração. E ele também é perverso. E aqui ele ainda diz: quem o conhecerá? Isso significa que nem você
conhece o teu próprio coração. E aqui ele diz que ele, o Senhor, esquadrinha o coração, ou seja, ele vê tudo o que tem no nosso coração e prova os pensamentos, ele também conhece os nossos pensamentos. E nós seremos retribuídos de acordo com isso. E ele nos fez entender aqui que os frutos de quem confia no seu próprio coração e as ações de quem confia no seu próprio coração são ações ruins, que vão gerar frutos de violência. Em Jeremias 29:13 está escrito: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então vocês reparem que nessa lâmina aqui onde eu coloquei Jeremias 17, ele está dizendo que quem confia no seu coração está sendo enganado. E ele diz que quando a gente coloca o nosso coração à disposição de Deus, nós o encontraremos. Ele está mostrando para nós que é necessário que a gente torne o nosso coração cativo a Deus, fazendo com que as nossas vontades, os nossos desejos, tanto racionais quanto emocionais, porque ele também fala que ele esquadrinha os nossos pensamentos, sejam inferiores à vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus tem que ser maior. O nosso coração, a nossa vontade tem que estar submetida a Ele. E quando a gente busca por Deus de todo o nosso coração, entregando os nossos desejos, os nossos anseios para Ele, então nós o acharemos. E eu também achei interessante colocar aqui qual era o cenário em que o profeta estava falando isso. O profeta estava falando isso para um povo que estava neste momento em que eles ouviram a profecia em cativeiro. Ele estava falando para um povo que estava sendo oprimido, para que eles se arrependam e sejam libertos, para que eles entreguem o coração deles a Deus. Então, o que Deus está falando aqui é que enquanto você estiver vivendo de acordo com o seu próprio coração, você estará sendo cativo do seu coração, dos vícios, daquilo que te amarra a essa terra. Mas quando você se direciona a Deus, quando você coloca o teu coração diante dele, quando você submete o teu coração a Deus, então você será liberto. Então até agora o coração está se referindo aos sentimentos e vontades do homem. No Salmo 51, no versículo 9 e 10, está escrito assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui ele está dizendo: Senhor, para de considerar os meus pecados, de olhar para os meus pecados e cria em mim um espírito novo, um coração novo, para que eu faça a tua vontade, para que eu consiga fazer isso. Então aqui ele está falando que o coração dele, o espírito dele não tá reto, tá sujo, tá torto, não é aquilo que agrada a Deus, e isso é ele, é algo que não agrada a Deus. E quando ele pede para Deus criar, ele está dizendo que ele sozinho não tem condições de criar. Ele está dizendo que é Deus que precisa fazer com que o coração dele seja puro. É Deus que faz com que ele tenha um espírito reto. É Deus que faz com que ele tenha um espírito reto. Por conta própria, ele não consegue ter um coração puro. Por conta própria, ele não consegue ter um espírito reto. Ele precisa da ajuda de Deus para conseguir fazer isso. Em Ezequiel 36, no versículo 26, está escrito, aqui Deus falando: E dar-vos-ei um coração novo. De novo, é Deus que dá o coração, não é a gente que cria um coração bom. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O novo coração, o coração puro, ele é dado por Deus. Nós não conseguimos construir em nós mesmos um coração puro. A gente não consegue ser bom por conta própria. A gente precisa do milagre da graça de Deus para alcançar isso. E o que é um coração de pedra? Na pedra, a gente não coloca nada. Nada modifica a pedra. A pedra sempre vai ser pedra. Se chover, se molhar, se sujar, ela vai continuar sendo pedra. Ela vai continuar tendo a forma que ela tem.
Não se acrescenta nada na pedra. E não se tira nada da pedra, porque se você tirar algo da pedra, ela vai continuar sendo pedra. E ele vai trocar esse coração de pedra por um coração de carne. O coração de carne é um coração mais mole, mais maleável, mais alterável. Ele pode ser transformado, modificado. Quando você coloca algo na carne, aquilo vai modificar a carne. Imagina que você está fazendo almoço e você vai colocar sal na carne. A carne vai ficar diferente porque você botou sal na carne, mas se você botar sal na pedra, a pedra não vai ficar diferente. Então, quando Deus fala que Ele quer nos dar um coração de carne, Ele está falando que Ele quer nos dar um coração que seja moldável por Ele, um coração que seja corrigido, que seja transformado por Ele. Esse é o coração da pessoa que aceita a correção de Deus. Em Salmos 20 está escrito: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Aqui o salmista está falando para Deus: Senhor, que as coisas aconteçam conforme o teu coração. Ou seja, Senhor, que as coisas aconteçam conforme a tua vontade. É óbvio que Deus não tem um coração carnal como nós, que bate, pulsa e espalha o sangue para o restante do corpo. Ele não tem um órgão porque ele não precisa disso. Mas aqui fala que Deus tem um coração. E esse coração tem a ver com a vontade dele, com o desejo dele. Em 2 Coríntios 9, no versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui, o apóstolo está escrevendo uma carta para a igreja, pedindo para que a igreja mande ofertas e contribuições para que a obra de Deus seja feita em outros lugares. Porque o apóstolo Paulo, depois de algum tempo, ele parou de trabalhar, né? Aquele emprego que ele tinha não combinava nem um pouco com o evangelho, então ele se dedicou somente a cumprir a vontade de Deus. E o que mantinha ele, o que fazia com que ele pudesse comprar alimentos, era a doação, a ajuda da igreja. Então aqui ele está dizendo: cada um contribua com a obra de Deus, com os missionários, com os apóstolos que estavam lá, segundo propôs o seu coração, ou seja, dá aquilo que tu quer dar, aquilo que tá na tua vontade. Se tu tem vontade de dar um valor pequeno, dê um valor pequeno. Se tu tem vontade de dar um valor grande, dê um valor grande. Então, tanto em relação a Deus quanto em relação ao homem, o coração aqui de novo significa a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa inclinação. Em Salmos 119, no versículo 2, está escrito assim: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos e que o buscam com todo o coração. E no Salmo 90, no versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Buscar a Deus de todo o coração é buscar a Deus com muita vontade. Eu quero buscar a Deus, eu quero guardar os mandamentos, eu quero guardar os testemunhos, eu quero que isso aconteça, eu desejo isso, eu tenho vontade disso. O nosso coração é sábio quando a gente começa a desejar e a querer as coisas que são corretas, as coisas que são certas, as coisas que são santas. Ter um coração sábio é ter a tua vontade cativa a Deus. Então você vai buscar aquilo que contribua para o reino de Deus. Você vai ajuntar tesouros no céu e não tesouros na terra. Em Mateus 6, no versículo 21, está escrito assim: por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando você deseja algo, isso evidencia para qual lado, para qual caminho você está seguindo. Se você tem se apegado muito às coisas terrenas, se você tem se apegado muito
a bens materiais, a pessoas. E o teu tesouro tá aqui na terra, então você tá caminhando para permanecer aqui na terra. Você não tá caminhando para alcançar o céu, para alcançar o reino de Deus. O que é o nosso tesouro? É aquilo que é muito importante para nós, aquilo que é o mais importante. O nosso tesouro é quando a gente pensa assim: eu posso perder tudo menos isso. Então aquilo é o teu tesouro, aquilo é ali que tá o teu coração. Em Mateus 22, no versículo 37, está escrito assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em Salmos 37, a partir do versículo 3, está escrito: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Lembra que nós comparamos o homem que confiava no seu próprio coração com o homem que confia em Deus. E aqui a palavra está falando do homem que confia em Deus. Quando você confia no Senhor e quando você começa a encontrar prazer nele, prazer na graça de Deus, alegria em Deus, então o teu coração não vai desejar nada que não seja conveniente com a vontade de Deus. Quando Deus diz que vai conceder os desejos do nosso coração, Ele não está falando que vai conceder os desejos de um coração sujo, de um coração egoísta, de um coração avarento. Ele está dizendo que vai conceder os desejos do coração puro, porque esse é o coração que confia em Deus, esse é o coração que faz o bem, e esse é o coração que se deleita no Senhor, que sente prazer no Senhor. Lembra que nós lemos também que o nosso coração, por ser perverso, ele produz obras ruins, que vão produzir frutos ruins. Então, quando você confia no Senhor e você faz o bem, isso mostra que o teu coração está puro. Entregar o nosso caminho a Deus, sujeitar toda a nossa vida, todo o nosso futuro a Ele. Essa confiança vai fazer com que Deus conceda os desejos do nosso coração. Porque se você estiver apaixonado por Deus, se você estiver desejando Deus de verdade, nenhum desejo, nenhum amor vai ser mais forte do que o seu por Ele. Ele vai ocupar o espaço na sua vida. Ele vai ocupar espaço nos teus desejos, nos teus pensamentos, e você só vai desejar aquilo que vai amar, que vai engrandecer, que vai honrar a Deus. E quando você tem esse coração que é totalmente rendido a Deus, que é apaixonado por Deus, então sim, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Antes disso, não. Então, o que é um coração puro no final das contas? É uma pessoa que se entregou a Deus e permitiu que Ele trabalhasse no seu íntimo, nos seus desejos e nas suas vontades pessoais. É um coração que Deus pode transformar. É uma pessoa corrigível. É desejar as coisas que agradam a Deus. Se você está dentro dessas características, então o teu coração é puro. Mas se você ainda está apegado aos tesouros terrestres, se você ainda está apegado à sua vontade, então o teu coração não é puro. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que ele tenha edificado muito a tua vida. E a partir desse momento, começa a orar para Deus transformar o teu coração, para que você ame Ele cada dia mais, para que você seja uma pessoa apaixonada por Deus. E também não se esqueça de curtir o vídeo, compartilha esse devocional com alguém que você ama e segue o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!